A paz e a graça. Eu pergunto uma coisa para você no início desse vídeo. Qual é a condição do pecador diante da lei antiga? O qual muitos defendem. Tem a questão da lei e da graça. E eu quero trazer aqui, como eu já trouxe antes esse assunto, mas eu quero, por outra visão, trazer a você que está perdido nessa situação. Muitos dizem e defendem, como sempre defenderam a lei, e por causa disso crucificaram a Jesus, mataram os seus discípulos e em alguns lugares em nosso país a ramificação desse entendimento continua e é considerado uma heresia, é considerado uma coisa contrária à graça do Senhor Jesus. Eu quero trazer a você. É muito importante nós sabermos que a lei significa os filhos de Agar e a graça significa a graça que Jesus veio trazer, mas existe uma resistência que eu creio que é maligna, porque os que mataram a Jesus e até nos dias de hoje perseguem os filhos da graça, que são os homens e mulheres, os seres humanos que creem em Jesus e que foram salvos pela sua graça, pelo seu sangue. Antes, pela lei, quem pecava era morto, e quem não era morto tinha que haver o sangue de bodes para a remissão dos pecados. E quem fazia essa administração eram os sacerdotes da lei antiga. Quero trazer a você esse assunto porque eu senti de Deus em trazê-los. E muitos dizem, mas a lei, ela anda junto com a graça. É mentira. Por quê? A lei foi abrogada e agora estamos pelo Ministério da Reconciliação. Você vê essa balança, significando a balança de Deus. O que pesa mais? O que pesa é a graça, o que vale é a graça, porque foi um concerto que Deus fez com a humanidade, através do seu Filho, mandando o seu Filho. Eu quero trazer uma característica e uma condição da condição da lei, e que muitos não sabiam disso, e eu quero trazer a você do meu canal, ou você que... Eu quero dizer a você que a lei eu segui por 27 anos da minha vida, mas Jesus me libertou e me deu entendimento e botou uma unção sobre mim, que eu vim ter conhecimento e discernir essa questão. Abre a tua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 2, no verso 10 e 11, que diz: porque qualquer que guardar toda a lei
que isso foi impossível até hoje alguém guardar toda a lei. Até porque são 611, 613 mandamentos pela lei. Mas aqueles que querem guardar essa lei e fazer valer a lei antiga, eles separaram essa lei em lei moral e lei cerimonial, que é uma conversa fiada para convencer a muitos. Então diz assim, Tiago 2, 10, 11: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Essa era o efeito da lei, a condição do pecador diante da lei. Eles se dizem cumpridores da lei, mas eu pergunto a você, somos pecadores. Se eu estiver pela lei e me justificar pela lei, me aponte, você que me ouve, um ser humano que nunca pecou, nunca adulterou, nunca andou na fornicação. E são muitos os itens de pecado que pela lei ninguém se salva. Mas Jesus, vindo, mandado pelo seu Pai, cumprir a sua missão, morrer por nós e colocar um outro conserto nessa situação. Mas muitos não entendem, bagunçam, fazem a cabeça de muitos e muitos estão indo nessa situação. Poucos como eu. E o apóstolo Paulo se converteu a Jesus e ao Evangelho, por isso ele foi liberto como eu sou hoje. Ninguém entende. Há uma nuvem na mente e no coração de pessoas que não entendem, não querem entender que só Jesus salva pela sua graça. Quem são os salvos que se salvarão se eles também vigiarem até o arrebatamento? São os filhos da livre, que são considerados os filhos da esposa de Abraão, Sara, a qual teve tardiamente, mas na hora certa de Deus, Isaque. E a Bíblia diz que os filhos da escrava não herdarão com os filhos da livre, porque eles acham que vão ser salvos, mesmo estando contrário à graça de Jesus. Não há condição. E eu vivi 27 anos da minha vida recebendo essas lições, e só Jesus para trazer a libertação e a visão a nós, para nós termos o discernimento espiritual. No livro de Romanos, no capítulo 7, do verso 23 a 25, trago mais algo para você. Por que isso? Existe homem que nunca peque? Pela lei, pecar, e muitos pecados praticados pela lei eram mortos. Um deles, o adultério, a blasfêmia e muitas outras coisas. Mas pela graça, Jesus nos dá a condição de salvação. O que é que está escrito aqui em Romanos 7, verso 23 a 25?
O apóstolo Paulo confessa a condição de um homem ou de uma mulher. A luta dele, interna contra o pecado e sua natureza pecaminosa. Ele diz assim: mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Como está em você que me ouve? E ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas a carne, a lei do pecado. Eis aqui. Acho que você está entendendo, né? Você tem uma lei do pecado dentro de você, que se você não tiver no Espírito de Deus, você vai pecar. E a Bíblia diz que não existe homem que nunca peque, mas Jesus veio e estabeleceu a graça para nós termos condição de salvação quando o aceitamos e seguimos o que ele deixou dito a nós. Se você não vigiar, você vai pecar, você cai. A condição do ser humano é muito difícil e ele não se salva se não for pela graça. Tem que ser pelo segundo conserto, graça, não lei. Você que me ouve, você está falando com um ex-adventista que seguia a lei e ensinava e pregava? Você queria ouvir um testemunho de um ex-adventista falar a verdade para você? Você está ouvindo agora. Mais uma vez eu convido você. Abre a tua Bíblia no livro de 1 João, no capítulo 1, no verso 8 a 10, que a gente fecha aqui esse entendimento a você. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Veja que nós estamos sujeitos a pecar porque existe a origem carnal dentro de nós. E Deus, sabendo disso, mandou o seu Filho morrer por nós e nos lavar com seu sangue para termos condição de salvação. Não é preciso fazer holocausto, não é preciso se ferir, porque Jesus já fez o sacrifício a nós. Esse é o assunto que eu trago, como já trouxe outras vezes, mas de maneira diferente a você. São coisas grandes e eternas a nossa alma, a nossa vida. Mas eu quero repetir aqui Tiago 2, verso 10 e 11, que diz: porque qualquer que guardar toda a lei, que não existe ninguém que conseguiu guardar a lei, toda a lei. Se existisse ou se existe, porque é impossível, guardar toda a lei, os 613 mandamentos, ou mesmo os 10, e não cair, o que acontece? Tropeçar em um só ponto da lei tornou-se culpado de todos.
essa é a condição da lei para um pecador na terra e sempre foi. Nos dias de hoje, depois de Jesus para cá, ou antes que guardou a lei no primeiro concerto, morreu, ele foi um bem-aventurado, mas agora, no segundo concerto, quem ainda quer se justificar pelas obras da lei, ele está caído da graça. Continua, porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não matarás. As pessoas se justificam com uma hipocrisia tão grande. São religiosos, muitos guardam o sábado pela lei, mas está no adultério. Pronto, está caído, está condenado pelo resto dos mandamentos. Essa era a lei do primeiro concerto, mas agora estamos pelo segundo, o qual Deus dá a condição de salvação para o mais vil pecador. Talvez você que me ouve, você está na igreja e você tenta guardar a lei, você nunca conseguiu e nunca vai conseguir, porque você é um pecador. Mas Jesus te dá hoje, agora, uma condição melhor, que é a graça. Recebe a Jesus como teu Salvador e deixa de estar na heresia, ouvindo e praticando coisas que já caducaram. Esteja pela graça para você ser um bem-aventurado. Fica na paz. Em nome de Jesus, é o que eu trago a você. Até uma próxima. Amém.